Apocalipse, capítulo 1, vamos falar do versículo 4 hoje, ok? Ok, estamos juntos? Bem. Ok. Ok, vamos ler. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ok? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio que nós temos estar na tua casa nesta manhã e pedimos a orientação, a chuva de bênçãos e queremos estar aqui com toda a nossa dedicação nesta manhã, Senhor. E não queremos estar presos por qualquer situação do mundo, Senhor, mas queremos, Senhor, dedicar completamente a Ti a nossa presença aqui e cumprir, Senhor, o propósito que Tu tens previsto para nós, Senhor. Esperamos, Pai, que cada um de nós, incluindo, Senhor, eu que estou aqui, Senhor, possamos usufruir das bênçãos da Tua presença nesta manhã, Senhor. Que a revelação possa vir, que o entendimento possa vir, Senhor, que a bênção proveniente da leitura da palavra possa estar presente, Senhor, e que principalmente o Teu Espírito ministre a nós, Senhor, nesta manhã, Senhor. Tira, Pai, o homem da frente, tira, Pai, as palavras do homem da frente e coloca, Senhor, o Teu Espírito aqui, Senhor, a falar connosco nesta manhã, Senhor. Possamos todos, Pai, desfrutar da presença do Espírito Santo, da obra do Espírito, Senhor, no nosso meio, e que possamos continuar, Senhor, a entrar neste livro de Apocalipse mais um pouco, Senhor. Possas continuar a abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para aquilo, Senhor, que será falado nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Amém. Bom dia a todos. Cumprimento os visitantes nesta manhã. Vamos continuar o nosso percurso pelo livro de Apocalipse. Nós, se lembram, nas últimas semanas vimos o versículo 1, depois vimos o versículo 2 e 3 e hoje lemos o versículo 4 e vamos falar um pouco sobre o que está aqui a acontecer. João está a receber a revelação de Jesus Cristo, é isso que Apocalipse diz. A revelação de Jesus Cristo, diz o versículo 1, a qual Deus lhe deu, e nós tivemos a explicar o que isto queria dizer, para mostrar depois as coisas que devem acontecer. Ou seja, Apocalipse era um livro, nós vimos, de profecia. E hoje nós vemos no versículo 4, João, vírgula, às 7 igrejas que estão na Ásia. E nós vamos começar aqui. Porquê? Porquê que isto é importante sequer para nós hoje? O que é que isto nos diz hoje? João está a falar a 7 igrejas que estão na Ásia. Ora, João era israelita, nós sabemos isso. Era um apóstolo. E agora ele está a dirigir isto a 7 igrejas que estão na Ásia, no que hoje nós chamamos a Turquia. Uma chamava-se Éfeso, outra era Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Tudo isto eram cidades que ainda hoje existem. Ainda há pouco vi fotografias de Laodiceia, uma cidade em ruínas, mas ainda existe, Éfeso ainda existe, amém? Agora, isto são igrejas gentias. E de facto, Israel, o povo de Israel, aquele povo, acompanhou a Escritura até o tempo de Jesus. E depois nós sabemos que Israel não recebeu o Messias. Israel está parado ainda em Malaquias. Israel recebeu o Velho Testamento e parou. E é isso que nós queremos hoje ver, porque isso é importante para nós. Porque a Escritura fala uma e outra vez que a Israel, Deus fechou-lhes os olhos, não para que eles caíssem, mas para levantar nos gentios um povo para dar glória ao nome do Senhor. E é por isso que isso é importante para nós. João está aqui no livro de Apocalipse, nós vimos da última vez que João está a representar aquilo que Apocalipse chama mais à frente a Senhora eleita, a esposa do Cordeiro. Amém? João está a representar esse grupo de pessoas. Ok? João, porquê? Porque essa noiva, essa Senhora eleita, essa esposa do Cordeiro,
é alguém a quem Jesus Cristo mesmo vem e ministra. E João está aqui a representar essa noiva do tempo do fim, dos dias em que nós vivemos, porque a ele vem um anjo. E nós vimos o que anjo queria dizer. Anjo é um mensageiro. É alguém enviado por Deus. Esse é um anjo. Estes 7 Espíritos de Deus que aqui lemos, mais à frente, a Bíblia chama-lhe estrelas, depois chama-lhe mensageiros, chama-lhe anjos às igrejas. Ok? Estamos a falar da mesma coisa. Ok? Um anjo é um mensageiro, pode ser um mensageiro celestial, pode ser um profeta, pode ser alguém que vem com uma mensagem do próprio Deus. Amém? Ok. Agora, nós estamos aqui a ver que João representa esse povo escolhido do tempo do fim, porque a este povo do tempo do fim também vem um mensageiro com uma mensagem de Deus. Revelar as obras futuras de Jesus Cristo. Amém? E nós vemos esse mensageiro em Malaquias, no capítulo 4. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, enviarei o meu servo Elias. Vemos em Lucas, no capítulo 17, versículo 30, a revelação do Filho do Homem. Num tempo que será como aos dias de Noé, muito avançado cientificamente. Num tempo que será como aos dias de Ló, Sodoma, Gomorra aí fora nas ruas. Amém? Estamos nesse tempo. Estamos nesse dia. Ok? A voz do 7º anjo de Apocalipse, no capítulo 10. Se viu o nome da nossa igreja? A igreja, a voz do 7º anjo. É o tempo em que nós estamos a viver. Amém? É só isso que significa. Estamos no tempo da voz do 7º anjo. É tudo o mesmo ministério. Um anjo à igreja de Laodiceia. Porque essa é a era em que nós estamos. Porquê? Porque nós estamos aqui a começar a ver, João vai falar às 7 igrejas que estão na Ásia. E o que nós reparamos é que apesar dessas igrejas existirem na altura, eram igrejas, era como nós agora mandarmos uma carta à igreja dos Estados Unidos, à igreja de Vila Nova de Gaia, à igreja de Lisboa, a mesma coisa. Amém? Agora, João está a mandar estas cartas, está a distribuir estas cartas. E o que é importante é que estas cartas mostram a condição daquela igreja naquela altura e isto depois reflete-se na história da igreja. Este livro é profético. Este livro fala de coisas que vão de acontecer. Ok? E se nós começarmos a ver a carta a Éfeso, a carta a Esmirna, a carta a Pérgamo, etc., nós depois conseguimos encaixar. Claro que teve de vir um profeta para nos explicar isto. Mas nós conseguimos encaixar estas cartas ao longo da história. Hoje estamos na última, na era de Laodiceia, mesmo antes da vinda do Senhor. Agora, já que é um mensageiro que vai aos gentios, nós vemos que esta abertura da palavra, esta abertura de Apocalipse é para os gentios. Amém? Agora, João vai receber uma revelação no livro de Apocalipse. João está ali na ilha de Patmos, a sofrer por causa do Evangelho. Ele diz, estou aqui por causa da perseguição à palavra do Senhor, por causa do meu testemunho, fui colocado nesta ilha. Uma ilha inóspita, onde só existiam, como a história fala, escorpiões, serpentes e pouco mais, onde os presos renegados eram mandados. Ok. Agora, ele vai receber esta revelação por este anjo que foi enviado por Jesus. Agora, vemos também que aqui está representado o nosso tempo, onde um anjo enviado por Jesus, um mensageiro, nos vem e nos traz uma revelação. Agora, João escreve as coisas em forma de símbolo, ok? Porque nós vimos que esse era o propósito de Deus. Falar primeiro, a Escritura diz, Deus não faz nada sem antes anunciar pela boca dos seus servos, os profetas. Amostras 7, amém? Agora, João escreve em símbolo, ok? João não vai escrever no ano não sei o quê, aquilo vai acontecer, depois passado 100 anos, aquilo vai... Não. Ele escreve as coisas em forma de símbolo. E para qualquer... Eu lembro-me, eu era uma criança quando li o livro de Apocalipse pela primeira vez. Aquilo parecia assim um livro daqueles da melhor banda desenhada. Ok? Porquê? Porque está em símbolos. Está em símbolos. Ok?
É preciso uma revelação, é preciso um entendimento para nós chegarmos ao verdadeiro significado. E qual é o significado? É nós dizermos, o sétimo selo significa... Não, tem que encaixar com a Bíblia. Tem que encaixar com o plano de Deus. Se nós formos aí fora, nós vemos cientistas, teólogos a explicar o livro de Apocalipse, mas cada um tem uma versão diferente. Cada um tem um entendimento diferente. Agora, qual é que tem que ser o nosso guia? Qual é que tem que ser a nossa balança? Tem que encaixar de Gênesis a Apocalipse. Tem que bater certo com o resto da Escritura. E para isso é preciso ministério profético. Este livro é escrito para igrejas gentias na Ásia, ok? E assim, este mistério é dado a estas igrejas, depois aparece no capítulo 2 e no capítulo 3, e nós mais tarde vamos lá chegar. Que já sabemos do que falamos antes, que se encaixa na história da igreja. Agora, estas igrejas estavam numa condição que mostrava algo que ia acontecer no futuro. E agora nós vamos em algumas escrituras que falam que Deus realmente ia tratar com os gentios. Porque Deus tinha que ter colocado isso na Bíblia antes. Deus tinha que ter falado isso para Deus parar com Israel e começar a tratar com os outros povos, com os gentios. Isso não aconteceu por acaso. Deus já tinha que ter avisado que isto ia acontecer. E nós vamos ver agora escrituras que falam disso, momentos na Bíblia que falam disso. Agora, os judeus não conseguiam, apesar de Deus ter avisado, olha, eu vou começar um novo concerto, eu vou parar com Israel e vou tratar com o resto dos gentios. Deus disse-lhes isso. Deus disse que ia cegar Israel. Deus disse que ia levantar do meio dos gentios um povo por amor do seu nome. Deus disse isso tudo. Está no Velho Testamento, está lá tudo. Agora Israel não recebeu. Porquê? Porque para eles não era concebível Deus abandoná-los, o povo de sempre, o povo de Deus, concerto de Abraão, lei de Moisés, e Deus parar com eles para começar a tratar com um povo que aos olhos deles era impuro. Era pagão, afastado de Deus e das coisas de Deus. Amém? Era assim. Ok? Lembra-se, não sei se lembra aquela escritura em que antes de Pedro ir à casa de Cornélio, ele tem um sonho. Pedro, já depois da ressurreição de Jesus Cristo, no livro dos Atos, ele tem um sonho. E ele vê ali répteis e aquelas rastejantes e aqueles animais, e ele diz, a visão, o sonho lhe diz, mata e come. E ele diz, não, eu não posso tocar isso, porque isso não é, isso vai contra a lei, isso é impuro comer isso. E a voz lhe diz, não chames tu impuro aquilo que Deus purificou. E isso era um prenúncio do que ele teria de fazer para os gentios. Ele depois diz, eu tive este sonho e de facto nós não podemos recusar a receber estes gentios, porque eles receberam o Espírito Santo como nós. Agora, eu não sei porquê, mas isto está a acontecer. Estes gentios estão a receber Deus como nós. Mas essa era a ideia dos judeus. Aquilo era povo. Aquela samaritana no poço, ela diz, aqui há segregação no nosso meio. Quando Jesus encontra aquela mulher no poço, começa a falar com ela, ele diz aos seus discípulos, tenho necessidade de ir por Samaria. E ele começa a falar com ela e ela, não é normal isto acontecer, há divisão, os judeus não falam connosco e nós com eles. Deuteronômio capítulo 32, versículo 21 diz, a zelos me provocaram, isto é Deus a falar, com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram à ira. Portanto, eu os provocarei a zelos. Zelos significa ciúme. A Bíblia diz que Deus tem ciúme. E Deus está a dizer, eles me provocaram a ter ciúme porque ligavam outras coisas que não eu. Adoravam outros deuses, etc. É Deus a falar com Israel, por Moisés. Eu os provocarei a zelos, a esse ciúme, com os que não são povo. Com quem? Conosco. Com os gentios. Gentio, tudo aquilo que não é israelita. Com nação louca, pagã, com aquelas ideias todas, eu os despertarei à ira. Agora, porquê é que Deus se voltou para os gentios? Para levar os judeus então a ter este zelo, ok? Em Atos, no capítulo 15...
há um debate. Este é o momento de transição, nós vamos ver, de Israel para os gentios. Agora há aqui um debate sobre o que é que vamos fazer com estes gentios. Pedro teve que reconhecer que Deus estava a chamar os gentios. Paulo tentou pregar para os israelitas e foi rejeitado. E ele diz, olha, sacudiu as vestes e disse, bombo, alguém tem que ouvir. Alguém tem que receber o Evangelho. Ele virou-se para os gentios. Agora, há aqui um debate no meio dos apóstolos. O que é que vamos fazer com estes gentios? O que é que vamos fazer com eles? Porquê? Porque havia judeus a tentar levar os gentios à lei, àqueles costumes todos de Israel. E os apóstolos começam a falar sobre o que é que vão fazer, até que ponto vamos aplicar a lei, ou não vamos aplicar lei nenhuma. E depois o versículo 13 diz, chega-se a um momento de silêncio, havendo-se eles calados, tomou Tiago a palavra. Tiago começou a falar, e ele disse, varões e irmãos, ouvi-me. Simão Pedro, relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E a noiva sempre toma o nome do seu marido. Correto? Portanto, Deus cria para si uma esposa, aquilo que Apocalipse fala, a senhora eleita. A esposa do Cordeiro, a noiva, amém? E com isto concordam as palavras dos profetas. Como está escrito, depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, Tiago está a falar do Velho Testamento e da profecia que falava acerca de Deus a ir aos gentios tomar um povo por o seu nome. E agora, o profeta chama este povo a Senhora Jesus. Porque nós hoje, na nossa relação que temos com Jesus Cristo, estamos num ponto em que somos noiva, em que estamos unidos com Jesus Cristo. Amém? Porque a palavra está aberta perante nós e nós temos comunhão. A Escritura fala, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Ele. Amém. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Agora, nós estamos nesta relação tal que nós mesmos somos chamados a Senhora Jesus. Porque é um casamento, é uma ligação eterna. O segundo Adão tem que ter a sua Eva também. Amém? Antes, no capítulo 13 de Atos, Paulo e Barnabé estavam a pregar aos judeus e eles começam-se a insurgir contra aquilo. E diz, versículo 44, no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus, Paulo a pregar. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de ciúme, de inveja. Aquilo que a profecia tinha dito. Amém? E blasfemando, porquê? Porque Paulo, a pregar Cristo, estava a pregar Deus, e falar contra Deus é blasfémia. Amém? Portanto, Paulo estava com Deus, a pregar sobre Deus, e Israel, que tanto adorava a Deus, começou a falar contra aquilo, e isso era blasfémia, e era pecado de morte. Nós sabemos isso. Amém? Começaram a blasfemar, contradizendo o que Paulo estava a dizer, falando contra aquilo, dizendo, não é nada disso. Mas Paulo e Barnabé, usando a ousadia, disseram, era mister, ou seja, convinha, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, aos judeus. Mas visto que a rejeitais, e vos não julgais dignos da vida eterna, o Evangelho é a vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Era profecia. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quando se estavam ordenados para a vida eterna. Amém? E isto é logo contrário ao que muitas igrejas pregam. Muitas igrejas pregam, se crer, você fica ordenado à vida eterna. Não. Não. A Bíblia não fala assim.
O que a Bíblia fala é que nós estamos ordenados à vida eterna, preparados desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus, amém. Deus nos conhece, Deus já nos conhecia antes de nós nascermos. A única coisa que Deus faz é tirar-nos do lodo e limpar-nos. Amém? É a única coisa que Deus faz. Deus já nos conhece. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, de Jesus Cristo, que clama, Abba, Pai. Nós somos filhos. Amém. E porque somos filhos, Ele depois envia o seu Espírito. Amém? Já somos filhos. Já estávamos separados, já estávamos escolhidos, já estávamos com o nome no livro. Agora aqui nós vemos nesta Escritura que há um ponto de viragem de Israel para os gentios. Jesus mesmo tinha dito, agora eu vim às ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Ele disse isso. Ele não foi aos gentios. Mas ele mesmo disse, quando ressuscitou, preguei o Evangelho a toda a criatura, a toda a nação, a toda a língua. E agora, no início do livro dos Atos, metade do livro de Atos, é um ponto de viragem de Israel para os gentios. Paulo já não consegue mais levar esta palavra a Israel, então ele tem que se voltar para os gentios. E Deus não trata com os dois ao mesmo tempo, nós conhecemos isso na Escritura. Deus trata com Israel como um povo, depois vira-se para os gentios, e o livro da profecia, Apocalipse, como Paulo também já tinha dito, vai parar com os gentios e vai se voltar outra vez para Israel, e estamos a chegar a esse tempo. E agora é por isso que os judeus foram dispersos, e parecia que Deus não tratava mais com eles. Mas nós sabemos que tudo isso tinha um propósito. Mas agora, a partir do tempo dos apóstolos para a frente, em termos de salvação, Deus está a tratar com os gentios. E a Escritura diz que eles foram cegados em parte. Depois, mais à frente, quando chegarmos ao quinto selo, nós vamos ver que mesmo durante o tempo dos gentios houve alguns que se salvaram. Mas a Bíblia diz que Deus os cegou em parte. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas este ponto de viragem era realmente o caminho a seguir. Pedro teve que reconhecer que Cornélio e a sua casa, que eram gentios, tinham recebido o Espírito Santo. Portanto, Deus estava a virar para eles, Deus estava a tratar com eles, e eles já não eram imundos. Porquê? Porque Jesus tinha pago na cruz os pecados do mundo. Não foi só de Israel. Deus na cruz pagou os pecados do mundo. Amém? Incluindo os nossos. Amém? Não foi só de Israel. E Pedro acabou por ter de reconhecer o ministério de Paulo. Pedro diz, 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, ele diz: tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ou seja, Pedro está a escrever uma carta e ele diz, 2 Pedro, capítulo 3, 15, não precisa de abrir. E ele diz, cuidai da salvação, ou seja, estejam atentos, andai no caminho correto para a salvação. Como Paulo, nosso amado irmão, escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, segundo aquela revelação que ele diz que recebeu no caminho de Damasco, ele começou a falar de salvação. Pedro está a dizer, Paulo fala de salvação nas suas cartas, que são para os gentios. Okay? Falando disto, como em todas as suas epístolas, as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Olha, o grande apóstolo São Pedro, discípulo de Jesus Cristo, a reconhecer que há coisas em Paulo que ele não entende. É difícil de entender, eu não sei o que é que isto quer dizer, mas eu tenho que reconhecer que Deus está com aquele homem. Obrigado. Não era preciso. Está bem, obrigado. Que os indoutos inconstantes torcem. Igualmente as outras Escrituras. Pedro está a dizer, Paulo está a falar da salvação, e Paulo escreve nas suas epístolas coisas que são difíceis de entender.
Mas essas coisas são salvação e ao mesmo tempo Paulo diz, Pedro diz, isto que Paulo está a escrever está ao nível das outras Escrituras. Vamos nos colocar no tempo de Pedro. Eles tinham o Velho Testamento. Okay? Alguns homens estavam a escrever os Evangelhos. Mais tarde, João é mandado para a ilha de Patmos e escreve Apocalipse. E só anos mais tarde é que isto foi junto tudo numa Bíblia. Ok? Portanto, as Escrituras que Pedro tem na sua mão é o Velho Testamento e a vida de Jesus. E ele está a dizer, há coisas difíceis de entender no que Paulo diz. Mas aqueles indoutos e inconstantes torcem tal como as outras Escrituras. Ou seja, o que Paulo escreveu para Pedro era Escritura. Era Bíblia. Amém? Apesar de ele estar a falar com os gentios, Pedro tem de reconhecer, Deus está a fazer Bíblia através das palavras deste homem. E hoje, para mim, ler uma mensagem é a mesma coisa que ler Moisés. É a mesma coisa que ler as palavras de Paulo. Amém? Estamos a falar de um profeta enviado por Deus. Aqueles livros que estão ali à frente, para mim, ler aquilo é a mesma coisa que abrir em Deuteronômio. E Pedro está a dizer, olha, este Paulo que nós sabemos foi um enviado mensageiro à era de Éfeso. Amém? Nós conhecemos isso. Este profeta aos gentios está ao nível das Escrituras. Está a escrever com o seu ministério páginas da Bíblia. Amém? E o que vemos agora é, com tudo isto, o que é que nos diz? Isto é a confirmação de que Deus está realmente a tratar com os gentios. Paulo continua a testar depois certos grupos, mas ele diz, Atos capítulo 18, resistindo e blasfemando eles, Paulo sacudiu as suas vestes e disse, o vosso sangue, ou seja, isto era a salvação que se estava aqui a tratar, e ele diz, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, desde agora parto para os gentios. Ok? Aqui acabou. Mas Paulo, aos Romanos, ele explica isto. E ele diz que no capítulo 10, versículo 19, ele diz, porventura Israel não soube que Deus se ia voltar para os gentios? Primeiramente, diz Moisés, está Paulo a falar, eu vos meterei, ele vai falar de Deuteronômio, que lemos há pouco, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Ele está a ler Deuteronômio. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías, continua Paulo a falar, ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Ou seja, povo que fazia a mínima ideia que Deus existe e de repente este povo recebe Deus. Amém? Mas contra Israel diz, continua Paulo a falar, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas ele continua a explicar, mas será que Deus afastou Israel para sempre? Não. O capítulo seguinte, Romanos 11, diz, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu, diz Paulo, sou israelita, da descendência de Abraão, tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o povo que antes conheceu, o seu povo. Agora, se sabemos o que é que predestinação quer dizer, a mesma predestinação que Paulo fala, nós ao ouvirmos isto, Israel, que antes conheceu, automaticamente passamos de um país inteiro para um grupo, dentro desse país. Se sabemos o que predestinação quer dizer, passamos imediatamente para um povo eleito dentro dessa nação. Da mesma forma com o cristianismo. Deus virou-se para os gentios. Todos os gentios estão no reino de Deus? Não. Não. Quantos países, quantos governos têm a liderança de Deus neste mundo? Nenhum. Quantas igrejas têm a presença de Deus? Poucas. Quantas igrejas têm a pura palavra a ser pregada? Poucas. Ok? Agora, Paulo está a falar. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, um grupo, segundo a eleição da graça. Versículo 11, mais à frente. Digo, pois, porventura eles tropeçaram, Israel, para que caíssem? De modo nenhum.
Mas pela sua queda veio a salvação para os gentios. Amém? Para os incitar à emulação. É a mesma palavra ciúme, outra vez. E se a sua queda, essa queda de Israel é a riqueza do mundo, e se a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Amém? Portanto, Israel não é um povo escorraçado que nós devemos ser inimigos. Israel continua a ser povo que Deus quer saber. Amém? Israel continua a ser povo que nós temos que ter cuidado e que temos que ter muito respeito. Porque sem eles, nós não estávamos aqui. Amém? Agora estamos a chegar à plenitude dos gentios. Chegando à plenitude dos gentios, Deus vai se virar para Israel. Mas Paulo está a falar também de uma plenitude dos judeus. Amém? Paulo está a falar disso. Portanto, algo de grandioso vem aí no futuro. Plenitude dos gentios e plenitude de Israel. Mas Paulo está a dizer, se eles não tivessem caído, Cristo não tinha sido crucificado. Pilatos foi claro. Ele virou-se para os fariseus, para as grandes denominações daquele dia. E ele disse, que farei com Jesus chamado Cristo? O que é que eu vou fazer com este homem? Eu não vejo falha nenhuma. Eu sou gentio, sei lá, Deus, essas coisas. Isso não sei, não entendo isso. E eles crucificam. E que o seu sangue seja sobre a nossa cabeça e das gerações futuras. E foi. Agora, de uma perspectiva, quando nós olhamos de uma perspectiva natural, nós dizemos que Israel rejeitou Cristo. Mas se olharmos de uma perspectiva espiritual, nós vemos que foi Deus que os cegou para nosso proveito, para nossa salvação. Porquê? Porque quando vemos na Escritura uma profecia dada por Deus, é diferente de uma profecia dada por um profeta. Porquê? Porque o profeta, ele está no presente e ele vê algo no futuro. Ele não sabe como é que as coisas vão chegar lá, ele apenas diz o que ele viu. Eu vi isto assim, assim. E depois acontece, se ele é um verdadeiro profeta. A profecia de Deus é diferente. Deus diz o que vai acontecer. Deus diz, eu quero que no futuro isto aconteça. E ele depois prepara o caminho para as coisas acontecerem. A perspectiva é diferente. Porque Deus é aquele que conhece o futuro. Agora, todas estas escrituras que nós estamos aqui a falar estão a referir-se a algo que vai acontecer no futuro com os gentios. Uma nação de Israel foi chamada para glorificar o nome do Senhor e para mostrar aquilo que é uma nação cujo governador é Deus. Foi para isso que Israel foi chamado. Foi para mostrar esse conceito. Israel rejeitou várias vezes, rejeitou os profetas, rejeitou os juízes, quis reis, etc. Nós conhecemos a história. Agora, Israel não foi chamado para mostrar o que era Deus a habitar individualmente num povo, em cada coração. Este era o tempo de Deus acima do povo. Com Jesus foi Deus no meio, Emmanuel, Deus no meio do povo. Hoje é tempo do Espírito Santo, é Deus no coração do povo. Amém? Línguas repartidas de fogo, como fala Atos. Amém? Mas Deus continuava a dizer a Israel, eu vou dar um novo concerto, eu vou chamar os gentios, eu vou mudar isto, eu vou escrever as minhas leis no vosso coração, vou-vos encher com o meu Espírito. Ele estava sempre a dizer estas coisas. E tudo isto era futuro. João às 7 igrejas, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo. Ontem, hoje, eternamente. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, Pedro diz, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Conhecimento de Deus, esta palavra não é a mesma no grego, se formos ver, não é o mesmo que o conhecimento, por exemplo, o conhecimento científico. Esta palavra grega é gnosis, o conhecimento, o entendimento que nós temos. Este conhecimento de Deus é a palavra epignosis, que significa uma superabundância de conhecimento. Nós sabemos que isso na Bíblia é muitas vezes chamado revelação. Não é? Só a revelação pode produzir isso. Aquele que é, que era e que há de vir,
e nós sabemos que isso são os ministérios de Jesus. Amém? Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquele que é presente, era, passado e que há de vir no futuro. Agora, hoje, Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? A Bíblia fala que Ele hoje está à destra. E o Espírito faz intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. Uma forma de visualizar é como o sangue do Cordeiro, certo? Está lá para cobrir os nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados. E Deus ouve a voz das nossas orações a passar através do sangue. Glória a Deus. Amém? Ele foi um profeta, Ele foi o Deus profeta. Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem fez isto, o Filho do Homem faz aquilo. Amém? Quando Jesus esteve na terra. E nós vemos Filho do Homem significa um profeta. A Bíblia fala centenas de vezes, Isaías, Ezequiel, Filho do Homem faz isto, Filho do Homem faz aquilo. Um profeta. Ele era um profeta. E no futuro, Apocalipse nos diz que ele será rei. Agora, vemos nos nossos símbolos, enquanto olhamos para Apocalipse, vemos simbolicamente Jesus nestes vários papéis. O sacerdote é sempre quando vemos o Cordeiro. O símbolo do sacerdote é o Cordeiro. Porque este Cordeiro veio para se oferecer. Um profeta é a águia. Quando vemos a águia aparecer em Apocalipse, nós vamos saber que é aí o ministério profético. A águia voa mais alto, olha mais longe. Amém? E o rei é o leão. Amém? O rei dos animais. Amém? Aquele que era, Deuteronômio 18:15, Moisés fala profeticamente acerca de Jesus. O Senhor teu Deus te despertará um profeta, como eu, do meio de ti, do meio dos teus irmãos, israelita, vai nascer aqui, a ele ouvireis. Quando Deus falou a Israel que os ia livrar daquela terra, ele disse, eu te livrarei nas asas de uma águia. Amém? Moisés foi essa águia, esse profeta, que os libertou do Egito. Ok? E assim, Jesus veio cumprindo aquele papel profético. E é isso que ele era. Hoje ele é sacerdote. Porque ele está na posição de redenção. Ele cumpriu o sacrifício na cruz. A medida do espírito e vida. Jesus disse, as palavras são espírito e são vida. Isso vai trazer um espírito e vida a cada porção da palavra que nós colocamos no coração. Há lá um ADN ali dentro. Há ali algo naquela semente. Algo que Deus consegue identificar e que com o Espírito pode ser vivificado depois. Porque é pura palavra. Não é híbrido. É pura palavra. E quando vier o profeta chamava-lhe o aperto. O profeta chamava-lhe, quando vier um aperto. E quando isso vier, com aquele concílio mundial de igrejas, quando isso vier, toda a palavra que guardarmos até lá, por causa desse aperto, será vivificada. Trará a manifestação. Será posta à prova. Uns vão fugir, outros vão assinar por baixo, outros vão receber a marca, mas uns vão demonstrar a plenitude de Cristo. E é isso que nós estamos aqui a fazer. Que já aqui está, embora seja na palavra aberta. Amém? Já aqui está. Mas é na forma da palavra aberta. Assim, hoje nós não vemos essa plenitude da manifestação de Cristo, como se calhar víamos no tempo do profeta. Se calhar hoje não vemos isso, não é? Se calhar não está visível, não é? Se calhar não temos ressurreições todos os meses. Amém? Mas ainda assim, o que nós estamos a fazer é manifestarmos Cristo, continuamos a manifestar pelo estilo de vida que vivemos, porque ninguém consegue viver a vida que nós vivemos, porque ninguém consegue manifestar as obras que nós manifestamos, porque isso não é algo que se consegue personificar. Mas o irmão Branham diz, ele vai enviar esse Espírito,
e Ele vai vivificar a palavra que você guardou no seu coração pela fé. Glória a Deus. Amém. A parábola diz que as virgens, mesmo as sábias, estavam adormecidas. Amém? E se Deus quer isso, glória a Deus. Apenas estamos a manifestar a Escritura, se é assim. Mas o que acontece é que o profeta diz, virá um tempo em que Ele vai enviar o Espírito para vivificar, para passar para uma nova fase. Ele vai vivificar toda a palavra que estiver guardada no nosso coração. Glória a Deus. Amém. Portanto, se hoje é tempo de armazenar comida, armazenemos comida. Veja, temos uma vida de paz, sem grandes complicações, ninguém nos chateia muito, temos as portas abertas, mas um profeta, aos nossos dias, nos disse que virá um tempo em que todo o bocadinho de palavra que tiver será posto à prova. Não é? E hoje estamos num tempo em que nos é permitido armazenar o máximo de palavra possível. E é isso que Deus nos está a requerer agora, neste tempo. Armazenar o máximo de comida possível. O tempo de José, armazenar a comida. Para que quando o poder vivificador vier, possa manifestar. Então, esta mensagem é enviada primeiro aos gentios, aqui está, e essa unção da águia vai acabar a obra com os gentios, com o rapto, e depois essa águia virá aos profetas em Israel, que são ungidos com o espírito de Moisés e Elias. O que nós estamos aqui a fazer é isso mesmo, é preparar os nossos corações para a manifestação da pura palavra. Pode vir, a esses que tiverem a pura palavra, pode vir o aperto que vier. Amém? Serão como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda que Deus não nos livre, não serviremos a marca nenhuma. Mas para fazer isso é preciso ter a pura palavra da hora, que nos chame a atenção. Aquela é a palavra certa, aquilo é a marca da besta. Aquilo é a palavra de Cristo, aquilo é a denominação. Amém? E a única coisa que nós fazemos com estas mensagens é um ministério que está nas páginas da Bíblia. Amém? Eu não vejo Benny Hinn na Bíblia. Eu não vejo Lee Vale na Bíblia. Eu não vejo Evaldo Franco na Bíblia. Eu não vejo Vin Dayal na Bíblia. Amém? Eu não vejo Lonnie Jenkins na Bíblia. Mas se algum desses estivesse na Bíblia, eles nos estariam a apontar para a Escritura, como o profeta fez. Veja as mensagens de 65. Lucas 17:30, Malaquias 4, Apocalipse 10:7, a toda a hora e momento. Amém? Se nós tivéssemos que seguir qualquer uma desses homens, qualquer uma, seja que homem for, eles nos estariam a apontar para as Escrituras que falam deles. Quando nós lemos as mensagens, quando nós lemos esses sermões, nós vemos lá essa estrela, esse mensageiro a apontar para as Escrituras do nosso dia. É a única coisa que nós estamos aqui a fazer. É estar na luz como Ele na luz está. Amém? Ficar de pé. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelos luminares que enviaste ao longo das eras e pela manifestação no monte do pôr do sol, Pai, que nos mostrou que a plenitude da palavra aberta está aqui. Que Deus veio, Senhor, na palavra aberta. Deus veio, Senhor, para nos preparar para a segunda vinda de Cristo, Pai. Senhor, esperamos a vinda física, em que te veremos e em que iremos à ceia das bodas, Pai. Esperamos isso, Pai, mas até lá, continuemos, Senhor, que continue a ser possível armazenarmos o alimento no nosso coração. Porque sabemos, Pai, que a boa palavra, no momento certo, na hora certa, pode
produzir e ser vivificada e produzir a uns a 30, outros a 60, outros a 100, mas não voltará vazia, Pai. Não voltará vazia, Pai. Senhor, que as nossas vidas, o estilo da nossa vida, continua a demonstrar a pura palavra, a noiva que nós somos, Pai. Senhor, não é um dado adquirido. Muitos dos que se dizem noiva não vivem essa vida, Pai. Mas, Senhor, que nós continuemos com o estandarte levantado, Pai. Porque pela vida que vivemos, pelos milagres no nosso meio, Senhor, pela libertação no nosso meio, Senhor, pela transformação da nossa vida, Pai, pelo pecado que cometíamos e não cometemos mais, pela raiz de amargura que existia e não existe mais, Senhor, pela libertação, Senhor, pela cura, Pai, pela enfermidade que tínhamos e não temos mais, Pai. Continua, Senhor, a manifestar-te no nosso meio, Senhor. E, Senhor, nós sabemos, ainda que as obras, ainda que não haja um anjo que nos visite, ou o discernimento dos pensamentos do coração em todos os serviços, ainda assim, Senhor, quando nós precisamos da cura, ela vem. Quando nós precisamos da resposta às nossas orações, ela vem. E nós damos graças por isso, Pai. Porque só uma verdadeira noiva consegue ter tanto de Cristo no seu meio, Senhor. Graças te damos, Pai, por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Não interprete mal o que eu disse. Amém. Porque Deus está aqui. Agora, no tempo do profeta, é claríssimo. Amém. É claríssimo a quantidade de obras de Cristo que se via. Amém. Agora, no nosso dia, nós estamos num ponto de armazenar a palavra no nosso coração. Amém? Nós estamos num ponto de guardarmos em nós, estarmos firmes, e não há nem o maior teólogo, nem o Papa pode vir tirar-nos da verdade onde nós estamos firmados. Amém? Porque eu também não vejo o Papa Francisco na Bíblia, pelo menos em escritura de promessa. Posso ver em escritura de maldição, mas em escritura de promessa eu não encontro. Amém? Vamos cantar.